Sabia que ao consumir a castanha do baru ou aquele picolé de sabor exótico, você está contribuindo para a conservação do cerrado? Pois é, o cerrado ocupa toda a região central do Brasil, estendendo-se desde o Paraná até o Maranhão e possui uma rica diversidade natural que pode tornar a nossa alimentação mais saborosa e nutritiva. E é sobre isso que falaremos hoje no Se Liga na UFG, Biodiversidade na Alimentação. E temos uma convidada para uma conversa gostosa com a gente sobre esse assunto, Raquel Santiago, professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, seja bem-vinda. Marcelo, tudo bem? Muito obrigada. Por favor, pode ficar à vontade. Para começar esse nosso bate-papo, diz pra gente, professora, de que forma a biodiversidade local está relacionada com a cultura dos povos do Cerrado? Eu acho que a biodiversidade ela ajudou na formação cultural de todos esses povos. A partir do momento em que a população vai a campo, colhe um fruto, experimenta, explica para os seus filhos que gosto ele tem, porque ele tem aquela cor, porque ele tem aquele cheiro, onde ele pode ser usado, a gente entende que você está criando uma formação cultural em todos esses povos que vivem no Cerrado. Certo. Professora, e a gente pode dizer que alimentar-se é um ato que vai além da simples necessidade da nutrição? Sim, com certeza nós podemos afirmar isso. Alimentar-se é um ato social. Se nós pararmos para pensar, todas as nossas refeições estão envolvidas em alguma experiência, alguma vivência, algum momento de compartilhamento, né, de histórias e de cuidados. Então ele vai além do ato de fornecer nutrientes e passa a fornecer o que a gente chama de comida, né? Uma comida que te traz satisfação, traz prazer, traz novas experiências, então vai sim muito além. Perfeito. Professora, eu vou pedir licença rapidinho aqui nessa nossa conversa, porque agora nós vamos conhecer o GFRUCE, o Grupo de Estudos em Frutíferas do Cerrado. É um projeto de extensão criado por estudantes do curso de Engenharia Florestal da UFG. O GFRUCE ele é um projeto de extensão vinculado à engenharia florestal. A nossa gestão é horizontal, onde não tem nenhum líder e todos os membros, inclusive o professor orientador, estão no mesmo patamar. O grupo ele desenvolve uma ponte entre a universidade e a comunidade, levando a comunidade a conhecer cada vez mais as frutíferas do Cerrado. Pesquisar a fruta nativa do Cerrado é um investimento para o futuro. Você vai ter proteínas, vitaminas, fibras, carboidrato prontamente produzidos como o Cerrado está, proporcionando produtos diversificados como picolés, sorvetes, doces, geleias, compotas. Então a gente consegue ter alimentos do jeito que o Cerrado está, sem precisar introduzir plantas exóticas que necessitam de modificações no Cerrado. O Cerrado ele é tema da UFG há muitos anos e quanto mais a gente trabalha, mais a gente sabe que tem que estudar mais ainda, né? O Cerrado é realmente uma coisa muito interessante, com muita coisa ainda para ser descoberta, né? E o tempo está curto porque a devastação do Cerrado está bem acelerada. O GFRUCE ele pode contribuir para a sociedade a partir de estudos e pesquisas que valorizam o Cerrado, que tragam informações para a sociedade, para produtores, que sirva de subsídios para políticas públicas, para o mercado. O grupo ele foi muito importante para mim porque foi uma forma de aprender na prática o que é dado em sala, agregar mais conhecimento, desenvolver algumas habilidades e ter mais produtividade. Eu vejo que o GFRUCE no futuro ele tem muito para contribuir com frutíferas do Cerrado, para tornar essas frutas mais conhecidas entre a população goiana e também valorizar cada vez mais os pequenos produtores e o próprio profissional do engenheiro florestal, que é o único profissional capacitado a realizar o plano de manejo florestal sustentável desses recursos. Então você, estudante de engenharia florestal, que sente uma afinidade pelo Cerrado, uma afinidade por frutíferas do Cerrado, vem estar conosco, vamos estudar esse tema, vamos discutir esse tema, venha se posicionar.
Olha só que legal. Então, professora, consumir frutos do cerrado é uma forma, além de obter nutrientes, a gente preservar esse bioma. Sim, hoje nós falamos que a grande questão do momento é a conservação do bioma cerrado pelo uso, né? Onde você justificar para uma pessoa que ela não pode desmatar e não explicar para ela que aquela planta, além de uma importância ambiental, ela tem uma importância nutricional grande, é a nova estratégia. Então, vários trabalhos vêm sendo feitos nesse sentido de explorar esses sabores e os aromas que existem do cerrado, que são infinitos, né? São sempre, eu não sei se você já visitou ou se você já saiu por aí experimentando, talvez visitar o Gefrussi e conhecer um pouco de tantos sabores e tantos aromas, ou mesmo a faculdade de nutrição, para poder conhecer um pouco disso. Eu tive a oportunidade de experimentar esse bolinho que eles estavam preparando na matéria. Vamos fazer uma pequena pausa nessa nossa conversa, professora. Nós vamos para um intervalo e retornamos em seguida. Não saia daí. Você sabia que a UFG possui um centro de excelência no ensino de línguas? Aos alunos da universidade e também à comunidade externa são oferecidos os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano. O Centro de Línguas da UFG funciona na Faculdade de Letras, no campus Samambaia. Informações pelos telefones 3521-1412 ou 3521-1135 ou pelo site do Centro de Línguas. O Se Liga está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a biodiversidade na alimentação. Bom, professora Raquel, fala pra gente aí quais são as riquezas que o cerrado tem para oferecer, além do piqui, da castanha, do baru e também da guariroba pra gente. Ixi, Marcelo, é uma tarefa difícil essa, hein? Podemos ficar conversando aqui por algumas horas para falar a respeito dessas plantas. Mas nós temos algumas plantas que são priorizadas pelo Ministério do Meio Ambiente para estudo, porque são plantas que têm um potencial muito grande de produção e de consumo. Dentre elas a gente tem a cagaita, que é uma fruta deliciosa, né? Pena que o período de produção dela é muito rápido. Nós temos o araçá, que parece uma goiabinha. Nós temos o murici, que é uma planta já bem conhecida, o próprio jatobá, que a gente acabou de ver aqui, né, no programa, com todo o aproveitamento integral dele. Então, dentre essas plantas que foram priorizadas pelo Ministério do Meio Ambiente, a gente tem aí 16 frutos, por exemplo, né, que estão sendo trabalhados lá pelo nosso grupo, num projeto junto com o restante do Brasil, que tem 70 frutos priorizados. Então, por isso que eu te falei, nós podemos ficar aqui o dia todo conversando sobre isso. Mas a senhora falando aí de todos esses frutos, a gente pode perceber que no cerrado a gente tem ali uma fonte para quem tem uma dieta vegetariana, ou então aquelas pessoas que buscam, né, alimentos orgânicos e também nutritivos. Sim, a gente pode caminhar aqui mesmo, né, pela UFG e dar uma olhada. Nós temos para vegetarianos, veganos e não vegetarianos e veganos uma série de sabores e de texturas com uma riqueza nutricional importante. A gente tem muitas cores, então essas cores trazem associadas vitaminas e, né, que são importantes de consumo. Nós temos frutos que têm uma quantidade de proteína importante, nós temos frutos que têm quantidades de fibras, o jatobá é um deles, muito significativas e trazem uma melhora na qualidade alimentar importantíssima. Certo, a senhora falando aí sobre a questão das vitaminas, né, dos nutrientes que esses frutos têm, existe uma forma de prepará-los, né? Qual é a melhor forma da gente manusear sem perder esses nutrientes? Quando nós falamos de receitas, primeiro a gente tem de entender que os sabores do cerrado são intensos. Eu não posso virar para você e falar assim, não, é tudo muito suave. As coisas não são suaves, né? Os sabores e o aroma também. O aroma e os sabores são intensos. Então, a gente tem de aprender a extrair essa polpa ou tomar cuidado com alguns que às vezes podem nos enganar, como é o caso do piqui, que tem aí seus espinhos, né? E a gente tem de tomar cuidado. Mas é sempre uma aplicação de calor no consumo culinário, como você faria uma hortaliça para conservar, por exemplo, os seus nutrientes. Não colocar calor demais, não colocar água demais, para poder manter aquela concentração, né, sem degradar alguma molécula que tem no alimento.
E do ponto de vista tecnológico, nós temos aí o pessoal da nutrição e da engenharia florestal e ambiental e da ciência e tecnologia de alimentos para trazer novos produtos, né? Desenvolver novos produtos. Certo. Isso pode ser feito somente em casa, professora, ou na escala industrial isso também é feito? Com certeza na escala industrial é feito. A gente só tem de tomar cuidado porque a biodiversidade hoje, os alimentos da biodiversidade, eles são essencialmente baseados em extrativismo, né? Então nós temos de manter aí na natureza, quando você vai colher, 30% do que aquela natureza está te oferecendo. Mas já existem vários trabalhos, vários projetos na domesticação, na adaptação dessas plantas para a produção em escala comercial. E se isso acontecer, né, de forma efetiva, alguns já têm, mas em muitos deles, com certeza, a gente tem vários potenciais tecnológicos aí para a industrialização. Sim. A senhora falou muito sobre essa questão do consumo, do uso, né, da biodiversidade sustentável. Falando nessa questão de sustentabilidade, é possível fazer um aproveitamento melhor desses frutos, desses alimentos do cerrado, usando, por exemplo, a casca desses frutos? Isso já é feito na indústria? Sim, isso já do ponto de vista de industrialização, o que a gente tem mais comercialmente do cerrado, que a gente olha, nós temos o baru, né? A gente tem a castanha de baru, que gera um resíduo importante. Para quem conhece o fruto do baru, ele tem uma quantidade grande de polpa e casca. E essa polpa e casca já existem estudos de aplicação dele enquanto uma farinha como matéria-prima para diversos produtos. Inclusive, como ele tem uma quantidade grande de açúcar e ele é um pouco doce, tem uma quantidade grande de fibras, a gente às vezes até reduz quantidade de açúcar e reduz quantidade de gordura, porque a característica do açúcar dele traz uma característica de culinária, digamos assim, que é interessante, podendo reduzir esses dois compostos que são vistos, né, e que a gente está sempre trabalhando numa redução de consumo, no caso do açúcar e gordura. Certo. A senhora falou aqui tanta vantagem que os alimentos do cerrado traz para a gente e bem perto, né, de nós que estamos aqui em Goiás. O preconceito, ele é um fator que impede que essa biodiversidade do cerrado seja aproveitada na nossa alimentação? Eu não gostaria de falar em preconceito, eu gostaria de falar em desconhecimento. Na verdade, o que nós temos é um desconhecimento, porque eu tenho certeza que se nós sairmos aqui dando uma volta pela universidade, nós vamos entender que tem várias plantas que às vezes você nem sabe que são comestíveis e que estão aí disponíveis para serem usadas na culinária. Inclusive, nesse projeto que eu mencionei para você, com o Ministério do Meio Ambiente, nós estamos finalizando agora, para o meio do ano de 2019, um livro de receitas que tem 334 receitas só com alimentos da biodiversidade, do Brasil todo, não são só do Cerrado. Do Cerrado são mais de 90. Então, assim, a gente precisa ensinar as pessoas. Acho que não é um preconceito, é uma falta de conhecimento mesmo. A partir do momento que conhecem, vão consumir mais. Vão se apaixonar. Às vezes, pelo sabor intenso, tem de começar devagar, com um pouquinho, e depois vai intensificando esse uso. Perfeito. Professora, precisamos fazer mais um rápido intervalo. Se liga, volta já. Fica com a gente. Você já visitou a galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG? Visando promover o contato da comunidade com a produção artística contemporânea, o espaço conta com a programação anual selecionada por meio de edital e curadoria própria. A galeria está localizada junto à Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, no campus Samambaia. Informações pelo telefone 3521-1445, e-mail ou site da galeria. Estamos de volta neste último bloco conversando um pouco mais sobre a biodiversidade na alimentação com a professora Raquel Santiago. Bom, professora, no último bloco a senhora falou sobre a necessidade de as pessoas conhecerem mais sobre os frutos do cerrado. A gente trabalhar essa educação alimentar nas creches e escolas é uma forma eficiente de difundir isso? Com certeza. Nós temos assim que as crianças, elas são um veículo importantíssimo de
controle, digamos assim, né? Tudo que nós ensinamos para elas trazem de volta e cobram um retorno. Então, trabalhar essa alimentação, essa educação alimentar na escola é importantíssimo. E já existem estratégias e políticas para que isso aconteça, como, por exemplo, a obrigatoriedade de compra de agricultura familiar para as escolas públicas, a recomendação de compra de frutos da biodiversidade para serem utilizados nas receitas. Então, existe sim, e como eles são ótimos parceiros nessa divulgação, eles são bem, a educação, né, a educação infantil e fundamental é importantíssima essa inclusão. Certo. Professora, e quais são os profissionais que devem ou podem, né, estar envolvidos no manejo desses recursos para que eles sejam realmente sustentáveis? É uma equipe multidisciplinar, seria o ideal isso? Sim, e nós temos de falar além da equipe multidisciplinar, né? Porque nós temos nutricionistas, engenheiros de alimentos, gastrônomos, que são essenciais para trabalhar nesse grupo. Nós temos agrônomos, que são essenciais, mas nós temos uma peça-chave, que são as comunidades tradicionais, ou as comunidades, os produtores rurais, as comunidades ribeirinhas, que são aquelas que sabem exatamente onde essas plantas ocorrem, quando elas produzem, porque às vezes tem um ano que produz mais do que o outro. Então, é com certeza uma equipe multidisciplinar, né, que vai além dos profissionais que têm uma graduação, né, que saem da academia. Essas comunidades tradicionais, muitas vezes o conhecimento está lá, né? Sim. Com elas, e é lá que nós temos que ir para poder trazer aqui para o centro urbano, vamos dizer assim. Lá naquele nosso momento da formação cultural, né? Vem toda a cultura nossa, vem aí dessas pessoas que estão lá vivendo esse momento, vivendo essas plantas. Perfeito. Bom, professora, para encerrar, o ideal, então, é a gente sempre experimentar aí os frutos do cerrado nas duas esferas. A gente testa no laboratório e também faz o consumo ali dentro de casa. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos levar esses alimentos para a casa das pessoas, porque muitas vezes faz pesquisas, e são pesquisas maravilhosas, mas que não chegam na mesa do consumidor, né? Então, nós sempre brincamos que as pesquisas, elas precisam sair da prateleira da biblioteca. Então, toda pesquisa deveria ter um desfecho em que você tivesse um produto para que as pessoas pudessem consumir. E esses testes na casa da gente, muitas vezes é o contrário. Você pega uma experiência da casa de alguém e fala, será que eu consigo reproduzir isso numa escala um pouco maior, né? Então, nós temos aí uma via de mão dupla, trabalhando nos dois sentidos. Perfeito. Bom, professora Raquel, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Se Liga, na UFG. Fico muito feliz de ter participado aqui com vocês. Muito bem, obrigado. Bom, hoje no Vida no Campus nós vamos conhecer uma trajetória de quase 70 anos dedicados à educação à frente da UFG, na instalação das regionais de Jataí e Catalão e também da Universidade Federal do Tocantins. Impressionante, não? Meu nome é Maria do Rosário Cassimiro, eu sou ex-reitora da Universidade Federal de Goiás e fui a primeira reitora mulher no Brasil. Sou goiana de Catalão, nasci em 1934. Em 1945, meu pai mudou para Goiânia, porque Goiânia já oferecia um campo maior para estudos. Então nós viemos para Goiânia atrás do liceu, já existia o liceu, que era uma ótima escola. Mas eu não fiquei estudando no liceu. Eu fiz logo o exame de admissão no Colégio Santo Agostinho. De lá eu já fui para a Faculdade de Educação, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E daí eu fui ganhando bolsa de estudo para fazer cursos fora. Curso em São Paulo, curso em Rio de Janeiro, curso em Santiago do Chile. Viajei por várias universidades americanas, sempre atrás de estudo e de conhecer o desenvolvimento de universidade. Eu entrei na UFG pela Faculdade de Educação, através de um concurso de títulos e provas que foram os primeiros realizados na universidade. Mas eu não fiquei muitos anos na cátedra, na sala de aula. Eu fiquei poucos anos na sala de aula, coisa de 4, 5, 6 anos. Logo eu fui levada
como é a minha vocação para a área administrativa da universidade, e tive uma carreira, fui coordenadora de várias comissões muito importantes dentro da universidade, e depois fui pró-reitora e finalmente reitora da universidade. Até a minha ida para o cargo de reitor, só homens haviam sido nomeados reitores de todas as universidades federais do Brasil. Eu fui a primeira mulher. Muita gente do próprio MEC era contra, porque achava que uma mulher não podia, ainda mais que era um governo militar. Achavam que um governo militar jamais nomearia uma mulher. Como na época eu tinha muito prestígio na universidade, nós fizemos muita coisa aqui em Goiás. E nessa época nós montamos um projeto de interiorização da universidade, que resultou na criação das universidades. Hoje, universidades federais de Catalão e Jataí. Então, mulher, quando administra, tem que provar que está certa, custe o que custar. Tem que ser mão forte mesmo, mão de ferro, porque senão ela não faz nada, porque a crítica é muito grande em cima da mulher administradora. Hoje o Se Liga na UFG fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG também pela internet e redes sociais. Deixe seu recado, envie-nos as suas críticas ou sugestões. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.